Dia, pessoal, vamos iniciar a atividade avaliativa de hoje. Lembrando a vocês que essa é uma prova mais longa, ela requer mais atenção e como tem interpretação de texto, é necessário que vocês prestem muita atenção na hora que forem ler o texto. Eu vou dar uma lida agora, mas vocês precisam lê-lo novamente, certo? Então, atenção! As respostas da interpretação estão todas aqui, no texto. Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Numa cidade do Oriente, vivia Aladim, filho de um modesto alfaiate chamado Mustafá. Seu pai tinha morrido e sua mãe precisava dar conta sozinha das necessidades da família. Aladim vagava sem cessar pelas ruas. Um dia, viu parar diante de sua casa um desconhecido, que dizia ser irmão de Mustafá. Ele contou que voltava do Marrocos, onde havia feito fortuna e ficaria muito contente em poder ajudá-los. Na realidade, tratava-se de um habilidoso mago. Ele se mostrou generoso e ia frequentemente jantar na casa deles. E pouco a pouco ganhou a confiança da família. Um dia, ele levou Aladim para fora da cidade e pediu-lhe para fazer uma grande fogueira. Quando as chamas se levantaram, o homem atirou um punhado de pó no fogo e pronunciou algumas palavras mágicas. Neste instante, apareceu uma grande pedra, onde havia um anel de bronze. O mago mandou Aladim pegar o anel e levantar a pedra. Para sua surpresa, a pedra veio a ele sem nenhum esforço. Ele notou, então, uma escada que o levava a um subterrâneo. Desça esses degraus, disse o mágico, e chegará a um corredor que desemboca em 3 salas. Depois de atravessá-las, abra uma porta, ela dará acesso a um jardim magnífico. No final desse jardim, escale uma sacada e lá dentro de um ninho encontrará uma lâmpada. Pegue-a e traga-a para mim. O mago deu o anel a Aladim para ele se proteger. E o rapaz desceu a escada, esgueirou-se pelo corredor subterrâneo e fez tudo o que o mágico havia lhe pedido. Tateando, abriu a porta e entrou num lindo pomar. Logo, escalou a sacada e encontrou a lâmpada em um nicho. Admirando as frutas carnudas nas árvores, encheu o bolso com algumas delas, muito coloridas. Atravessou o subterrâneo, subiu a escada e, chegando ao alto, pediu a seu suposto tio para sair. Mas o mago quis, antes de mais nada, pegar a lâmpada. Aladim recusou e o mago, furioso, jogou um pouco de pó e falou as palavras mágicas. Imediatamente, o buraco se fechou e Aladim ficou preso, compreendendo que o homem que se fazia passar por seu tio, na verdade, era um mago. Aladim gritou, mas ninguém podia escutá-lo. Dentro de 3 dias, ao esfregar as mãos em desespero, roçou o anel que estava em seu dedo. No mesmo instante, um gênio apareceu. — Que você quer? Perguntou ele a Aladim. — Estou pronto para obedecer a pessoa que usar esse anel. — Quero voltar para casa, respondeu Aladim. O gênio desapareceu e Aladim encontrou-se ao ar livre, apressando-se para chegar à casa de sua mãe, que o recebeu com carinho e lhe preparou uma boa refeição. Aladim contou à sua mãe toda a aventura e depois dormiu por todo um dia e uma noite. Quando acordou, estava faminto, mas não havia provisões nem dinheiro em casa. Sendo assim, Aladim decidiu ir ao mercado vender a lâmpada. Enquanto a lustrava para deixá-la brilhante, uma nuvem de fumaça saiu do bico dela. Subiu até o teto e se solidificou. Um gênio colossal apareceu. — Eu sou o gênio da lâmpada. Eis-me aqui para obedecer às suas ordens, como todos os outros escravos da lâmpada. — Temos fome. Traga-nos comida, pediu Aladim. Imediatamente, o gênio desapareceu. Um segundo mais tarde, voltou trazendo 12 pratos de prata repletos de comidas refinadas. Depois, ele evaporou numa coroa de fumaça e entrou pela lâmpada. Assim que os alimentos acabaram, Aladim e a mãe
foram a um ourives vender a prataria. E assim puderam viver por muitos anos, até que restou a eles apenas a lâmpada mágica. Um dia, Aladim viu a filha de um sultão dirigir-se aos banhos públicos. A jovem, de enorme beleza, era a princesa Badr al-Budur, filha do sultão da China. Aladim se apaixonou e suplicou a sua mãe que pedisse ao sultão a mão da moça em casamento. A mãe tentou argumentar, pois o sultão nunca aceitaria como genro o filho de um modesto alfaiate. Além do mais, não tinha um dote para lhe oferecer. Senhor, eu venho da parte de meu filho Aladim. Ele viu sua filha, a bela princesa, o nome dela aí, e está perdidamente apaixonado. Ele me enviou para pedir-lhe a mão dela em casamento. Diga a Aladim que eu lhe considerei a mão da minha filha, sob a condição de que ele me ofereça 40 grandes pratos de ouro maciço, cheios até a borda de pedras preciosas trazidas por 40 escravos. Quando a mãe de Aladim repetiu a ele as palavras do sultão, o jovem correu para procurar a lâmpada e a esfregou. Imediatamente o genro apareceu. Que deseja? Perguntou o gênio. Quero 40 escravos, cada um segurando um prato de ouro maciço, repleto de pedras preciosas como estas aqui. O gênio desapareceu pela nuvem de fumaça e no dia seguinte satisfez o desejo de Aladim. Você me trouxe tudo o que eu pedi, disse o sultão a Aladim. Eu lhe concedo a mão da minha filha. Um casamento luxuoso foi celebrado. Aladim esfregou de novo a lâmpada e fez surgir para a princesa um magnífico palácio na China. Havia anos, o mago acreditava que Aladim estava morto. Mas, utilizando seus poderes mágicos, descobriu que ele ainda vivia. Tinha descoberto o segredo da lâmpada e, graças a isso, tornara-se rico e estava casado com uma princesa. Sabendo disso, o mago partiu para a China, onde mandou fabricar uma dúzia de lâmpadas. Então, ia e vinha diante do palácio de Aladim, propondo aos passantes trocar suas lâmpadas pelas novas. Certo dia, Aladim tinha saído para caçar. A princesa e sua escrava, Fátima, que nada sabiam da história do gênio, aceitaram substituir a antiga lâmpada do marido por uma nova. O mago, satisfeito com sua astúcia, esfregou a lâmpada. O gênio apareceu e o mago ordenou-lhe que transportasse para Marrocos o palácio de Aladim e a princesa, para que ele, então, pudesse se casar com ela. O gênio da lâmpada cresceu desmedidamente. Elevou o palácio com uma pluma e, em poucos segundos, os levou ao Marrocos. Ao voltar da caça, Aladim viu que o palácio e a princesa haviam desaparecido. O sultão, furioso, quis-lhe cortar a cabeça. Aladim esfregou as mãos em desespero e, sem querer, girou o anel mágico que usava no dedo. Surgiu então o gênio do anel. Aladim lhe rogou para ser transportado com Fátima, onde estava seu palácio. Seu pedido foi atendido. Do palácio, a princesa avistou Aladim e fez entrar por uma porta secreta. Ela lhe contou como havia sido a troca das lâmpadas e o transporte do palácio para a África. Aladim foi comprar um pó especial no herborista e disse à princesa: esta noite, no jantar, quando o mago sair para buscar o vinho, verta este pó em seu copo. Assim que bebeu o vinho, o mago caiu morto. Aladim recuperou sua lâmpada, esfregou-a e pediu que o gênio levasse-os de volta à China, com o palácio. Ali o sultão, tomado de alegria, deu um abraço em Aladim e fez uma grande festa para celebrar a tranquilidade recuperada. Sherazade estava certa. Seus contos são incrivelmente envolventes. Chegou a hora de compreender melhor o texto. Algumas palavras que fazem parte do texto parecem desconhecidas, mas basta ler a história toda para perceber que é possível compreender seus significados. Sabendo disso, relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita, de acordo com o significado das palavras. As palavras são provisões, lustrava, colossal,
ourives, herborista e verta. Os possíveis significados de cada uma delas são: esfregava, polia, profissional de plantas medicinais, profissional de ouro e da prata, espalhe, passe, reserva, estoque, enorme, imenso. Então, na dúvida, pegue o dicionário para ver o significado das palavras. Exercício 2. Aladim era órfão de pai e mãe. Enfrentava grandes dificuldades para o sustento da família. Um dia, conheceu um suposto irmão de Mustafá, que logo ganhou a simpatia da família de Aladim. Como o impostor conquistou a confiança de todos? Leia o texto novamente se for necessário. 3. Em uma das passagens do texto, o protagonista acompanha o mago e se depara com uma pedra pesada, onde havia um anel de bronze. A pedra, para sua surpresa, veio até ele sem nenhum esforço. Logo, notou que abaixo da pedra havia uma escada que levava ao subterrâneo desconhecido. Durante as instruções do mago, Aladim percebeu que muitas etapas precisariam ser cumpridas para encontrar a tal lâmpada. Pinte cada quadro de acordo com a legenda, observando a ordem em que o protagonista deve realizar cada tarefa. Então, olha, de vermelho, o primeiro passo, de azul, o segundo passo, de amarelo, o terceiro passo, de verde, o quarto passo, de laranja, o quinto passo, rosa, sexto passo, marrom, o sétimo passo e cinza, o oitavo passo. É a ordem que deve ser pintada. E os quadros são: descer os degraus da escada, entregar a lâmpada a um mago, escalar uma sacada, encontrar a lâmpada, atravessar as salas e encontrar uma porta, encontrar o corredor das 3 salas, alcançar um jardim magnífico, pegar a lâmpada. Certo? Coloque aí. Pinte. Precisa pintar? Tem que pintar. É o que a prova pede. 4. Mesmo após Aladim seguir corretamente os passos e encontrar a lâmpada, seu suposto tio ficou enfurecido com o rapaz. Que fato provocou esse sentimento no mago? Se for necessário, volte lá e leia o texto. Explique com suas palavras como Aladim conseguiu sair daquele buraco no qual o mago havia aprisionado. Veja bem aí. Assim que viu o gênio da lâmpada, Aladim solicitou seu primeiro desejo. Represente por meio de um desenho como foi esse momento da história. Então, desenhe aqui como que foi esse momento que Aladim solicitou ao gênio, tá? Para demonstrar a agilidade do gênio em realizar os desejos do garoto, o autor utiliza uma expressão, um marcador de tempo, tá, gente? Que facilita a compreensão do leitor. Localize essa expressão no 11º parágrafo do texto e copia nas linhas. Gente, marcador de tempo é aquele que fala assim, um certo dia ou um dia, uma noite, tá? Ele marca o tempo. 6. Algum tempo depois, o mago impostor descobre que Aladim está, na verdade, vivo. Marque V para verdadeiro ou F para falsa para as afirmações abaixo, referentes a esse acontecimento da história. Então, vamos para a primeira afirmação. O mago descobriu que Aladim estava vivo, utilizando seus poderes mágicos. 2. Ao saber do paradeiro do rapaz, o impostor mandou produzir lâmpadas velhas. 3. Ao saber do paradeiro do rapaz, o impostor mandou produzir lâmpadas novas. 4. A esposa de Aladim percebeu que aquele vendedor de lâmpadas era, na verdade, um impostor. E 5. A lâmpada mágica de Aladim foi trocada por uma nova, sem poderes. Feito o verdadeiro e falso aqui, agora assinale a alternativa, as afirmações acima. Com base nas afirmações acima, conclui-se que... Então, vamos lá. Apenas a afirmação 2 é falsa? São falsas apenas as afirmações 1, 2 e 5? São verdadeiras apenas as afirmações 1, 3 e 5?
São verdadeiras apenas as afirmações 3 e 4? Então, vocês têm que assinalar a alternativa que mostra a verdade, tá? Qual é correta? 7. Baseando-se no texto, escreva 3 qualidades de Aladim que contribuíram para que o rapaz saísse vitorioso no fim da história. Escreva nos espaços abaixo. A história que você acabou de conhecer é um conto tradicional das histórias das Mil e Uma Noites. Diversas publicações foram editadas com essa narrativa que encanta todas as gerações. Neste ano, ela ganhou uma versão cinematográfica. Veja o pôster promocional de uma rede de cinema para live action, Aladim. Olha que legal. Eu assisti, é muito bom, gente. 8. Imagine que 4 crianças foram convidadas para assistir ao filme, mas cada uma delas reagiu de uma maneira diferente. Observando as reações indicadas, crie frases com interjeições que expressem as emoções de cada criança. Gente, interjeições. Ai, ui, bravo, poxa. Lembra? Então, são esses tipos de frase. Leia agora a sinopse do filme apresentado no pôster. Um jovem humilde descobre uma lâmpada mágica com um gênio que pode lhe conceder desejos. Agora o rapaz quer conquistar a moça por quem se apaixonou. Mas o que ele não sabe é que a jovem é uma princesa que está prestes a noivar. Agora, com a ajuda do gênio, Will Smith, ele tenta se passar por um príncipe para conquistar o amor da moça e a confiança de seu pai. Localize no texto as classes gramaticais indicadas abaixo e faça o que se pede. Então, vamos lá. A. Marque com um X vermelho um artigo indefinido, masculino e no singular, tá? Artigos são o, a, os, as, uma, uns, umas, tá? Masculino. Um homem, por exemplo. Marque com um círculo azul substantivo comum feminino no singular, tá? Um substantivo comum, por exemplo, a mesa, tá? É um substantivo comum feminino e que está no singular. Pinte de amarelo um pronome. Os pronomes são eu, tu, eles, elas, nós, vós, eles, elas, tá? Pinte de verde 2 preposições ou contrações. As contrações é aquelas que em mais um fica, tá? Tem lá na apostila, vocês podem relembrar. Exercício 10. Vamos pedir licença aos escritores da sinopse para deixá-la ainda mais convidativa. Siga as orientações a seguir e inclua advérbios e numerais conforme as classificações apresentadas. Então vamos lá. Um jovem humilde descobre uma lâmpada mágica com um gênio que pode lhe conceder desejos. Gente, advérbios, vocês já sabem o que são, tá? A gente estudou advérbio de tempo, de modo, de lugar. E numerais, lembra que a gente acabou de estudar os cardinais e os ordinais? Então, tá? A segunda frase, ó, aqui tá. Incluir advérbio de modo e numeral cardinal. Segunda, o rapaz quer conquistar a moça por quem se apaixonou, mas o que ele não sabe é que a jovem é uma princesa que está prestes a noivar. Incluir um advérbio de tempo ou uma locução adverbial de tempo, tá? Igual nós fizemos nas nossas apostilas, tá certo, pessoal? Por hoje é só, eu fico por aqui. Essa é uma prova extensa, requer atenção, então não faça correndo, leia com bastante atenção, leia novamente o texto, tá? Porque assim vocês vão sabendo melhor as respostas. Tenha bastante atenção ao escrever as palavras, corrija os erros de português. Se ficar na dúvida, consulte o dicionário. Dicionário é uma maneira da gente não errar, certo? Eu fico por aqui, um beijo, volto amanhã.